Imagina abrir a porta da sua casa para uma jovem que diz ter fugido de uma família abusiva. Ela fala como uma criança, dorme com bichinho de pelúcia, usa chupeta quando tá ansiosa e afirma ter apenas 12 anos. Com o tempo, você prepara um quarto para ela, paga todas as despesas, organiza uma festa de aniversário e começa a tratar ela como filha. E mais de um ano depois, você descobre que aquela menina era, na verdade, uma mulher de 37 anos. E que a sua também não era a primeira família enganada. Esse é o caso da Amanda Maria Souza de Oliveira, que em Joinville se apresentou como Gabriele. E eu prometo, quanto mais a gente for a fundo nessa história, mais bizarra ela fica. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bela e aqui eu te conto um pouco sobre histórias de crimes reais e mistérios. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho e me segue nas redes sociais. Bom, esse caso, ele explodiu na internet e à medida que eu fui pesquisando, foi ficando cada vez mais absurdo. Quando eu vi as primeiras manchetes, a minha primeira reação, eu acho que a de todo mundo, foi: como que alguém consegue acreditar que uma mulher adulta tem 12 anos? Só que, quando eu entendi a ordem que as coisas foram acontecendo, eu percebi que a história ela não era tão simples assim. A família não conheceu a Amanda e 5 minutos depois aceitou que ela era uma criança. A confiança foi construída aos poucos. E é exatamente por aí que a gente tem que começar essa história. Também é importante falar que esse caso ainda está em andamento. Então, algumas informações vieram da polícia, outras foram contadas por vítimas dos episódios anteriores, e existem também detalhes que vão mudando de uma reportagem para outra. Então eu vou tentar deixar isso claro ao longo do vídeo e evitar tratar como certeza aquilo que ainda é apenas uma alegação. Agora vamos voltar para Joinville em fevereiro de 2025. Amanda chegou até uma comunidade religiosa em Joinville, em Santa Catarina, e segundo a Polícia Civil, ela foi apresentada a algumas pessoas por intermédio de um pastor da igreja. Naquele primeiro momento, a Amanda não dizia ser uma criança. Ela se apresentou como Gabriele, uma jovem de 18 anos que estava procurando uma oportunidade de emprego. E isso é muito importante, porque às vezes o caso é resumido como: uma mulher apareceu dizendo ter 12 anos e uma família simplesmente acreditou. Mas não foi exatamente assim. Primeiro, ela apareceu como uma jovem adulta em situação de dificuldade e, com o passar do tempo, começou a falar sobre problemas financeiros e questões de saúde. As pessoas da igreja se sensibilizaram e começaram a tentar ajudar. E a Amanda foi se aproximando cada vez mais de uma família em específico, entrando na rotina deles, criando intimidade, conquistando confiança. E só depois disso a história mudou completamente. A Amanda contou para eles que na verdade não tinha 18 anos, disse que tinha apenas 11 e afirmava ter fugido do Pará depois de sofrer abusos e maus tratos dentro da própria família. E claro, existia uma questão óbvia: ela não aparentava ter 11 anos de idade. A Amanda tinha o corpo e o rosto de uma mulher adulta. Só que ela também tinha uma explicação para isso. Segundo a história que ela contava, o pai a teria obrigado a tomar hormônios desde criança para que ela parecesse mais velha e pudesse ser explorada sexualmente. A Amanda também dizia ter autismo e outras condições de saúde. Então pensa na posição em que essa família foi colocada. Eles já conheciam a Amanda, já estavam emocionalmente envolvidos. E agora aquela jovem estava dizendo: eu menti porque eu estava com medo. Na verdade, eu sou uma criança e fugi de uma família que me machucava. É muito fácil olhar para a situação depois que tudo foi descoberto e falar: cara, eu nunca acreditaria. Só que para aquela família, duvidar significava correr o risco de desacreditar em uma suposta criança vítima de abuso. E esse é o tipo de dúvida que pesa, porque se você acredita e tá errado, você pode ser enganado. Mas se você não acredita e tá errado, pode estar abandonando uma criança que realmente precisa de ajuda. O casal acabou convidando a Amanda para morar com eles, e o que talvez tivesse começado como um acolhimento temporário acabou se transformando em 14 meses de convivência. Durante esse período, a Amanda passou a viver como filha mesmo deles. Ela tinha um quarto todo decorado com brinquedos, bicho de pelúcia e vários objetos infantis. E segundo a polícia, ela usava chupeta e mamadeira e até um cheirinho para dormir. A família organizou uma festa para comemorar o aniversário de 12 anos da Gabriele. E além disso tudo, obviamente também pagava as despesas dela, ou seja, moradia, alimentação, transporte, roupa, saúde e até um tratamento para emagrecimento com Monjá. Segundo o delegado responsável pelo caso, a Amanda não recebia necessariamente grandes quantias em dinheiro.
assim, de forma direta. Mas ela vivia de maneira confortável e tinha acesso ao que, nas palavras dele, era o de bom e de melhor dentro daquela família. E foi aí que ele usou uma expressão muito forte para descrever o que teria acontecido: um sequestro emocional. E eu acho que essa expressão resume bem a sensação desse caso. Porque a família não estava só ajudando uma desconhecida. Eles realmente achavam que estavam protegendo uma criança que, na cabeça deles, tinha passado por coisas horríveis, tinha medo de ser encontrada e dependia deles para ficar segura. E quando uma pessoa te coloca nesse lugar de cuidador, de salvador, fica muito mais difícil você perguntar porque tem medo de uma pergunta parecer uma agressão. Não era ingenuidade pura, sabe? Era vínculo, era culpa, era medo de falhar com alguém que parecia precisar muito de ajuda. Tudo que eles propunham ou que eles falassem que poderia desmascarar a Amanda, ela sempre tinha uma resposta e muitas vezes se baseava em todo o histórico de abuso que ela sofreu como maneira de encerrar o assunto. Só que tinha uma pessoa da família que não engoliu essa história. Ela foi uma tia, que, segundo a Polícia Civil, ela não convivia diretamente com a Amanda todos os dias e talvez tenha sido justamente isso que fez a diferença. Porque quando você tá dentro da situação, vivendo aquilo todos os dias, às vezes é difícil enxergar. E você vai normalizando, vai encontrando uma explicação pra uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas essa tia, ela olhava pra Amanda e pensava: não, tem definitivamente alguma coisa errada. Ela não acreditou que a Gabrielle fosse menor de idade, e então começou a pesquisar na internet, procurar histórias parecidas, imagens, registros, até que encontrou reportagens sobre uma mulher com o mesmo rosto envolvida em situações muito parecidas em outros estados. Uma suposta adolescente, história de abuso, aparência de adulta justificada por hormônios, comportamento infantilizado, famílias e instituições sensibilizadas, então era o mesmo padrão. A tia levou essa descoberta para o homem que a Amanda estava chamando de pai. E imagina esse momento. Você está vivendo há mais de um ano com uma pessoa dentro da sua casa, comprou roupa, montou quarto, comemorou aniversário, tratou essa pessoa como filha, e alguém chega e diz: olha, acho que ela não é quem diz que é. A família procurou a polícia na última semana de maio de 2026 e depois de verificar os registros, os investigadores descobriram que a Gabrielle era, na verdade, a Amanda Maria Souza de Oliveira, natural do Ceará, nascida em 10 de junho de 88. Ou seja, ela tinha 37 anos. A Amanda foi presa no dia 2 de junho de 2026, dentro da casa da família. E poucos dias depois, no dia 10 de junho, completou 38 anos no Presídio Feminino Regional de Joinville. Quando o rosto dela começou a circular, o caso virou meme da noite pro dia. A mulher de 37 anos que finge ter 12 é uma matéria, assim, pronta para viralizar. E é difícil que a primeira reação da pessoa não seja choque. Porque realmente é difícil de você acreditar que isso de fato aconteceu. Só que por trás da piada, tinha gente que reconheceu não só o rosto, mas a própria história se repetindo. E foi assim que a gente descobriu que Joinville não tinha sido um caso isolado. Depois da prisão em Santa Catarina, começaram a surgir relatos e registros de outros estados. E o que é mais assustador é que várias dessas histórias tinham uma estrutura muito parecida. Mudava o nome, a cidade, um detalhe ou outro, mas a personagem era sempre quase a mesma. Uma menina ou adolescente em situação extrema de vulnerabilidade que precisava ser acolhida imediatamente. Ao longo dos anos, a Amanda teria usado vários nomes: Gabriela, Duda, Carol, Ana Clara, Anne Caroline, Maria Eduarda, Beatriz, Maria Clara, assim, são vários. E o mais importante aqui não é decorar cada nome, cada cidade, mas sim tentar entender o padrão. Porque a Amanda aparecia em locais que estavam preparados para ajudar. Então eram igrejas, hospitais, casas de acolhimento, projetos sociais, conselhos tutelares, famílias religiosas. E contava histórias muito difíceis de ignorar, que envolviam abuso, abandono, doenças graves que explicavam seu comportamento. Para reforçar essa imagem, ela também ainda utilizava elementos infantis. Então a própria voz dela, ela desenhava, fazia desenho que nem criança.
criança, escrevia cartinhas que nem criança, tinha as crises emocionais, tinha chupeta, mamadeira, bichinho de pelúcia, tudo construindo a ideia de uma criança traumatizada, nunca de uma mulher adulta criando uma identidade falsa. E talvez o mais perturbador seja que em vários momentos pessoas desconfiaram, só que desconfiar não é o mesmo que provar. E quando você está lidando com uma suposta criança vítima de violência, a última coisa que você quer fazer é errar pro lado da frieza. Um dos relatos mais antigos, que acabou ganhando repercussão, aconteceu lá em BH em 2017. E é também um dos mais detalhados, porque a pessoa que acolheu a Amanda nessa época deu entrevista contando praticamente tudo o que aconteceu. E tudo começou de um jeito quase banal. Uma voluntária do Projeto Compaixão estava dando uma palestra sobre o trabalho de acolhimento e, no final, distribuiu cartões de visitas para quem estava na audiência. Uma das pessoas que pegou o cartão era a Amanda. Então ela chegou pedindo ajuda como a Carol, dizendo ter 14 anos, sem documentos e contando que tinha fugido de uma casa de prostituição, onde, segundo ela, era abusada sexualmente e torturada com agulhas de costura. E aqui não é força de expressão. A Amanda chegou com cerca de 200 agulhas inseridas em várias partes do corpo, algumas com ferimentos infeccionados, e ela precisou ser levada para o hospital Odilon Berens. E a diretora do projeto, Adelma Soares, contou uma coisa que, assim, para mim resume bem o nível de choque da situação. Segundo ela, nenhum médico ou residente que atendeu a Amanda ficou impressionado com a aparência e idade dela. Todo mundo ficou impressionado eram com as 200 agulhas no corpo. A idade nem entrou em discussão. Então, a Adelma seguiu o protocolo do projeto. Alimentação, roupa limpa, um lugar para dormir. E segundo ela, independentemente da idade real, ela faria esse acolhimento para qualquer mulher que chegasse precisando de ajuda. E eu acho que vale a pena parar um segundo aqui, porque esse é um ponto que vai se repetir em praticamente todos os relatos. As pessoas que acolheram a Amanda não fizeram isso por ingenuidade boba. Fizeram porque é literalmente o trabalho delas e porque a alternativa, que era desconfiar de cara de alguém que chega cheio de agulhas sangrando no corpo, seria desumano. Agora, o comportamento da Amanda dentro dessa casa de acolhimento é onde as coisas começam a ficar realmente curiosas. A Adelma descreve que ela reproduzia em detalhes comportamentos de alguém no início da adolescência. Ela só queria usar roupa com personagens, laço no cabelo, maquiagem, as coisas que adolescentes gostam, como a Adelma colocou. E teve uma época que faltou roupa de doação no tamanho adolescente, e a Amanda simplesmente se recusou a se vestir com roupa de adulto. Ela também modelava o jeito de falar, usava um tom de voz mais fino, gírias de gente jovem e chamavam os responsáveis do projeto como tia. E entra aqui uma reflexão da própria Adelma que eu achei bem importante trazer, que ela acredita que parte da história de abuso contada pela Amanda realmente pode ser real, e que isso ajudaria a explicar o porquê ela ficou tão presa nesse comportamento infantilizado. Na visão da Adelma, se algo tão cruel aconteceu de fato, talvez uma parte da Amanda tenha de alguma forma ficado como criança. Sobre a questão dos documentos, a Adelma explica que, em casos de abuso e violência doméstica, é muito comum que a vítima não tenha nenhum documento com ela. Às vezes porque foram destruídos, às vezes porque ficaram com quem abusava dela, justamente para dificultar uma denúncia. E o projeto até oferecia ajuda para Amanda regularizar a documentação. Só que ela sempre enrolava, dizia que tinha medo de ir para o conselho tutelar e ser encontrada pelas pessoas que a levariam de volta para a prostituição. Enquanto isso, a Amanda foi ficando. A Adelma fez tudo dentro da lei. Documentou a situação, acionou a promotoria, levou o caso ao conselho tutelar. E os órgãos competentes sabiam que aquela adolescente estava ali. E começou um ciclo. Quando a situação ficava insustentável, a Amanda desaparecia e depois de um tempo voltava. E essas indas e vindas duraram cerca de 2 anos. E foi exatamente esse vai e vem que dificultou descobrir quem ela realmente era. A Adelma diz que em alguns momentos chegou a suspeitar que a Amanda fosse mais velha do que ela parecia, mas suspeitar não é provar. E a certeza ela veio em dezembro de 2018, na época de Natal e Ano Novo, um período que o projeto costuma fazer apadrinhamento, que é basicamente quando colaboradores levam essas crianças e adolescentes para passar as festas em casa. Nesse ano, todo mundo foi apadrinhado, menos a Amanda. Então a Adelma decidiu levar ela para a própria casa. Só que no meio disso, um tio da Adelma, que morava lá em Vitória, no Espírito Santo, ficou gravemente doente. Ela precisou viajar às pressas e avisou a Amanda que ela teria que voltar
para o abrigo antes do previsto. E foi aí que, segundo a própria Delma, aconteceu uma virada, assim. A fala e o comportamento da Amanda mudaram completamente para os de uma mulher adulta. Ela começou a quebrar objetos da casa e, segundo o relato, ela é uma pessoa muito forte fisicamente. Quando a polícia militar chegou, chamada por causa da confusão, a Amanda meio que incorporou de volta a adolescente na hora. Então pensa nisso. Uma mudança de comportamento tão drástica na frente de uma pessoa que trabalha com acolhimento há anos e ainda assim, sem documento, sem prova, a palavra dela não foi suficiente para mudar nada. Pouco depois, a Amanda foi embora do abrigo e a Delma não teve mais notícias dela por quase 2 anos. Até que um conhecido que trabalhava lá como oficial de justiça encontrou a certidão de nascimento daquela adolescente e afirmou que a Amanda tinha, na verdade, 31 anos na época. E a reflexão final da Delma sobre tudo isso, eu acho que resume bem o dilema desse caso. Que é, por um lado, ela acredita que a Amanda precisa responder pelos crimes que cometeu, obviamente, porque enganou muita gente, mas por outro lado, enxerga uma mulher que passou por dezenas de instituições ao longo dos anos e que em nenhuma delas recebeu de fato um tratamento de saúde mental. Em 2023, a Amanda apareceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E dessa vez ela usava o nome Duda. E de novo, dizia ter 12 anos. Contava que tinha fugido do Nordeste porque era obrigada pelo pai a se prostituir e participar de rituais de bruxaria. E também dizia que o pai havia dado hormônios para que ela parecesse mais velha. Basicamente a mesma história do caso anterior. Uma das pessoas que se envolveu nesse caso foi a nutricionista Renata Magalhães, de 52 anos. E uma amiga, Viviane, encontraram a Duda em Magé, na Baixada Fluminense, e levaram ela para morar em Nova Iguaçu. Chegaram a alugar uma kitnet só para ela e o nível de detalhe da farsa nesse caso é bem grande, assim. A Amanda sempre tava de moletom, boné, tudo que ela podia para parecer mais jovem ela fazia. O jeito de falar, as coisas que ela vestia, as coisas que ela usava. E ela até pesquisava no celular sobre o comportamento de pessoas autistas para saber como agir e como falar para vender uma história cada vez mais convincente. E a Renata, ela descreveu o ponto de vista dela durante essa história de um jeito que eu achei bem interessante, que ela falou que o olhar dela não estava na mulher, mas sim na história. Ou seja, ninguém via a Amanda. Todo mundo via Duda, a menina autista que sofreu abuso. E a história virou uma espécie de filtro que cobria a pessoa real. E esse é talvez o resumo mais perfeito de como esse golpe funciona do início ao fim em todos os estados. Não é sobre a pessoa, é sobre a história que ela carrega. Só que com o tempo a convivência foi ficando insustentável. A Renata contou que foi 1 mês de pressão psicológica e emocional, que a Amanda sugava toda a energia de quem estava por perto e que tinha um comportamento de dependência física constante. A Renata falou que a Amanda queria dormir no colo dela e que até hoje ela sente desconforto físico só de lembrar disso. E quando ela ficava sozinha, a Amanda fazia ameaças e tentava o tempo todo se mudar para casa da Renata, criando uma dependência emocional cada vez maior. A Renata resumiu o estrago assim: ela destruiu minha saúde mental, minha vida financeira, e ela me pressionou psicologicamente e me manteve afastada dos meus filhos. Eu confesso que de todos os relatos, eu acho que esse foi o que mais me impactou, porque mostra o tamanho do envolvimento emocional, sabe? Não era uma ajuda superficial do tipo, vou te dar um prato, uma comida, um lugar pra ficar e vou seguir minha vida. A Renata reorganizou a própria rotina, a própria casa, o próprio convívio com os filhos pra cuidar de alguém que, na verdade, não era quem dizia ser. E a farsa, ela começou a cair através dos exames médicos. Os exames mostravam uma incompatibilidade entre a idade que a Duda alegava ter e a idade óssea real dela. E uma conhecida da Renata que trabalhava na área da justiça ajudou a confrontar esses laudos com a história que a Amanda contava. E foi aí que tudo desmoronou. Duda era Amanda, uma mulher adulta, e na época uma reportagem chegou a dizer que ela tinha 42 anos, mas essa informação diverge do que foi divulgado depois pela Polícia Civil de Santa Catarina, que identificou a Amanda como nascida em 10 de junho de 88. E pelo dado mais recente, ela teria 37 anos quando foi presa esse ano e completou 38 há poucos dias atrás. Depois da descoberta, a Renata falou publicamente sobre o impacto que isso teve nela.
Disse que passou dias sem dormir e que teve muita dificuldade de voltar a confiar nas pessoas. E é aí que a gente precisa lembrar: quando a verdade aparece, a história não termina para as vítimas. Elas ainda precisam lidar com a vergonha, com a raiva, com a culpa, com o medo de serem manipuladas de novo, e muitas vezes ainda precisam lidar com a opinião pública dizendo: cara, como é que você não percebeu? E se a gente prestar atenção nesse elemento da questão das agulhas no corpo, a gente vai vendo que ele aparece em reportagens de situações diferentes, em anos diferentes. E é isso que me deixa com uma pulga atrás da orelha, me falando que não é só sobre uma farsa, que muito provavelmente tem alguma questão mental por trás disso também. E eu não tô falando isso pra inocentar a Amanda de maneira nenhuma, mas significa que talvez a explicação não caiba em uma frase só. Além de Belo Horizonte, existe relatos da Amanda em algumas outras cidades de Minas Gerais. E em pelo menos uma delas, ela ficou 5 dias numa casa de acolhimento antes do funcionário desconfiar e chamar a polícia. Na delegacia, ela informou o nome verdadeiro, mas se recusou a dizer a idade. E esse detalhe me chama muita atenção, porque em vários momentos a verdade quase aparece. Alguém desconfia, alguém percebe que a história parece meio errada, alguém nota um comportamento que não bate, mas a Amanda continua indo de um lugar para outro, de uma cidade a outra. Usa um outro nome contra uma outra versão da mesma história. E em Goiás ela também teria sido denunciada por falsa identidade, depois de se apresentar como adolescente e vítima de abuso. Chegou a ser condenada a 1 ano de prisão e mesmo assim, meses depois, estava em Santa Catarina se aproximando daquela família de Joinville. No Paraná, tem um dos relatos mais simbólicos desse caso inteiro, que é uma mulher que criou um vínculo tão forte com essa suposta adolescente que chegou a tatuar no próprio corpo o nome falso usado pela Amanda. E depois que tudo foi descoberto, essa tatuagem foi removida. E eu sei que essa informação ela parece um pouco absurda, mas pra mim ela mostra uma coisa muito triste, na verdade. Que a Amanda, ela não deixava só um prejuízo financeiro. Ela deixava marcas emocionais, e nesse caso, literalmente uma marca no corpo, das pessoas que ajudavam ela. Segundo a Polícia Civil da Santa Catarina, a Amanda teria confessado ter aplicado variações desse golpe em diferentes lugares, incluindo Curitiba, Nova Iguaçu, Minas Gerais, Goiás e Ceará. E também existem registros associados a outros estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Então, em vez de tratar Joinville como o 7º caso com absoluta certeza, eu acho que é melhor e mais responsável a gente falar que é um episódio de uma sequência de situações que aconteceram em diferentes estados do Brasil durante aproximadamente 15 anos. Quando a gente olha para tudo junto, obviamente é fácil de enxergar um padrão. A Amanda parecia procurar lugares que já eram predispostos a ajudar, como igrejas, ONGs, hospitais, abrigos, famílias, projetos sociais, e ela não chegava como história pequena. Ela já chegava com uma história que colocava todo mundo em meio que estado de urgência. Eu sou uma criança, eu fui abusada, eu fugi, eu tô doente e eu preciso de proteção. E é aí que vem a parte mais difícil, porque se você acredita, você acolhe. E se você duvida, você acaba se sentindo uma pessoa horrível, porque e se for verdade? E se aquela for mesmo uma criança em perigo e você acha que ela tá mentindo? E a Amanda parecia entender exatamente quais histórias despertavam cuidado imediato. E depois que a pessoa entrava nesse lugar de cuidadora, era muito mais difícil sair, porque agora não era só uma desconhecida pedindo ajuda. Era uma menina que você já tinha abraçado, que já tinha dormido na sua casa, que já tinha te chamado de pai, mãe, que tinha te entregado um desenho, uma carta, um bilhete, que já tinha chorado na sua frente. E essa é a parte que torna tudo tão perturbador. A mentira não era só racional, ela era afetiva. Ela criava um vínculo. E vínculo é muito mais difícil de romper do que uma história mal contada. E aí vem uma das perguntas mais difíceis desse caso. Isso era só uma estratégia para conseguir dinheiro, casa, comida e cuidado, ou existe uma questão de saúde mental por trás? E aqui, diferente do que eu imaginei quando eu comecei a pesquisar, não é só talvez existe um problema. Já existe, documentado por mais de uma instituição há mais de 10 anos. No Rio Grande do Sul, a Amanda recebeu 2 laudos diferentes de lugares diferentes. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, diagnosticou transtorno factício combinado com pseudologia fantástica. E o Instituto Geral de Perícias do Estado, em outra avaliação, chegou a um diagnóstico de
transtorno de personalidade borderline. Na prática, o que isso significa? O transtorno factício é quando uma pessoa fabrica ou simula sintomas físicos ou psicológicos para conseguir atenção, cuidado, internações. A pseudologia fantástica é a mentira compulsiva e elaborada a ponto da pessoa quase passar a viver dentro da própria história. E o laudo do Rio Grande do Sul já descrevia exatamente o que a gente viu: um comportamento manipulador, capaz de mobilizar instituições de acolhimento inteiras, causando o que o laudo chamou de prejuízo considerável. Já o borderline explica outra coisa. Segundo o IGP, as pessoas que têm esse transtorno não toleram estar sozinhas e fazem esforços frenéticos para evitar o abandono. O que ajuda a entender por que ela se apega tanto às famílias que acolheram ela. E tem mais uma coisa, porque lembra das agulhas, que é aquele elemento que eu venho trazendo? Então, o próprio advogado da Amanda falou pro juiz que ela relatou que aquelas lesões eram auto-infligidas, ou seja, automutilação. Foi justamente esse relato, somado ao histórico psiquiátrico, que motivou o pedido de exame de sanidade mental. Tem ainda um terceiro ponto que para mim foi o mais impactante dessa pesquisa, que existe um relato de uma ex-delegada chamada Yamara Alves, que investigou o caso alguns anos atrás, e na época ela constatou que a Amanda tinha diagnóstico psiquiátrico e tratamento, mas não aceitava o diagnóstico. E o tratamento não foi contínuo. Ela descreveu a fala da Amanda como fantástica, desconexa e agressiva, com várias internações ao longo da vida. E concluiu já em 2010 que a Amanda não era vítima, ela praticava os crimes para obter alguma vantagem. Ou seja, não é novidade que a justiça descobriu agora. Era sabido há mais de uma década e mesmo assim o padrão se repetiu. Goiás, Minas, Rio, Paraná, Joinville. Agora, mesmo com tudo isso, eu ainda preciso fazer um adendo importante. O diagnóstico não é sinônimo de inocente. Ter um transtorno não anula a responsabilidade de alguém automaticamente. Isso é uma decisão jurídica, não uma conclusão que a gente tira batendo o olho num laudo antigo. Uma coisa é existir um histórico de saúde mental documentado. Outra, completamente diferente, é a justiça decidir se no momento dos fatos a Amanda tinha capacidade de entender o que estava fazendo. E essa decisão realmente só cabe à perícia e à justiça. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Depois da investigação em Joinville, o Ministério Público de Santa Catarina apresentou uma denúncia contra a Amanda no dia 9 de junho de 2026. Isso significa que a Amanda passou a ser ré pelos crimes de estelionato e falsa identidade, que somados têm uma pena máxima de até 6 anos. Então ela continua presa preventivamente em Joinville, e a defesa da Amanda disse que, depois de analisar o processo e conversar com ela, encontrou elementos que justificavam um exame de sanidade mental. E como eu já contei para vocês, esses elementos eles não vieram do nada. Então esse pedido ele foi aceito pela justiça, a avaliação está marcada para o dia 26 de junho desse ano e deve ser feita pela Polícia Científica de Santa Catarina. Em nota, o advogado disse que aguarda o resultado da perícia antes de definir os próximos passos da defesa e que, por respeito ao andamento do caso, não comentaria o mérito das acusações naquele momento. E para deixar bem claro, esse exame não significa que a Amanda foi considerável inimputável, não significa que ela foi absolvida e não significa que o processo acabou. Na prática, existem 3 caminhos possíveis a partir daqui. O primeiro, o exame pode concluir que ela tinha plena capacidade de entender o que estava fazendo e, nesse caso, o processo segue normalmente, com a pena prevista. Segundo, pode concluir que essa capacidade era reduzida e aí a lei permite uma diminuição de pena. Ou terceiro, pode concluir que no momento dos fatos ela não tinha capacidade nenhuma de entender o caráter do que estava fazendo, o que não significa ficar livre, mas sim ser direcionada para medidas como internação ou tratamento ambulatório em vez de uma pena de prisão tradicional. Qual desses 3 caminhos vai ser seguido, a gente só vai saber depois do dia 26. Até lá, Amanda responde criminalmente e o caso continua em andamento. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês desconfiariam desde o momento em que ela dissesse a idade, ou acham que se já tivessem emocionalmente envolvidos seria difícil questionar? Me conta aqui nos comentários, e se surgirem atualizações importantes depois da perícia, eu posso trazer uma continuação aqui no canal, se vocês tiverem interesse. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração. Compartilha esse vídeo com quem você acha que se interessaria pelo assunto. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E, bom, por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!